primeiro desenvolvimento de hardware, ele era um desenvolvimento bem arcaico. A gente pegava os dados direto do barramento interno da CPU do micro. E a gente pegava isso tudo, eram dados paralelos, então era aquele calhamaço de fio, a gente jogava para fora, processava esses dados ali fora. Então, quando recebia o dado da bomba mecânica, a gente pegava, especialmente se a bomba era um relé, né? A gente sabia se a bomba estava ligada ou desligada, e tinha esse sensor de movimento, que ele me gerava um pulso. Conforme o movimento da bomba mecânica, gerava um pulso. Então, o hardware era baseado nisso. Esses dados, simples de tudo, eram processados e eles eram mandados para dentro do computador. Naquela época a gente não detinha a tecnologia, digamos assim, de comunicação serial, interface serial, essas coisas, nós não fazíamos nem ideia do que se tratava, né? Então, funcionava assim. E, lógico, isso tinha uma série de problemas. E isso a gente criava. O nosso primeiro desafio foi fazer com que, via software, esse barramento respondesse, mandasse dados para fora. Então, o que nós fazíamos era, no nosso primeiro projeto, colocava uns LED lá fora, e a hora que eu consegui fazer uma linha de código que acendeu o LED lá, o nosso projeto estava definido desde então. Só que existiam algumas tecnologias na época aí que a gente também não tinha acesso devido aos problemas de acesso que nós tínhamos. Naquela época a gente não só ouvia falar, né? Poucos equipamentos que trabalhavam seriamente. O que aconteceu aí? Tem uma história interessante, né? Porque daí foi a história de como eu conheci o Jacir. Essa é a história mais interessante, porque nós estamos juntos desde o começo, né? Mas eu conheci ele dessa forma. Eu costumava visitar, até hoje, sou muito amigo da minha tia, né? Que ela é a irmã mais nova do meu pai, né? Quase da minha idade e tal. Então, a gente sempre, até hoje, a gente viaja junto, tal, essas coisas todas. É a minha tia nega, eu gosto muito dela, então a gente está sempre meio que junto. E eu vivia lá na casa dela, né? E um dia eu cheguei lá, né? Ela falou assim, olha, conhecemos um casal de amigos aí que chegou de Curitiba, recém-chegado de Curitiba. Ele trabalha na Copel, eu trabalho na Copel, e ela veio trabalhar na Sanepar. E quando a gente falou de você, que estava mexendo com informática, essas coisas todas, ele falou que ele estava procurando alguém para trabalhar com informática também, essas coisas todas e tal. Minha primeira reação foi, cara, deixa esse cara longe de mim. Esse ano já estamos em muitos, nós éramos em 4 sócios naquela época, né? O que aconteceu foi que ela falava assim, olha, vem cá, vem aqui conhecer, o engenheiro lá de Curitiba e tal. Daí eu falava, não dá, tô com ataque de caspa, tô com dor de dente, não dá, e ia me livrando, né? Até que um dia eu estava na casa dela e chegou o Jacir, né? E aí o Jacir e a esposa dele na época e tal. E aí, vou fazer o quê? Conversar com esse cara, né? Aí começamos a conversar e tal, e aí eu falei, a primeira coisa que eu percebi, eu falei, não, esse cara não é da informática não, esse cara é engenheiro, engenheiro eletricista especializado em eletrônica, o cara manja de eletrônica. Peraí, eu já tenho interesse, e aí comecei a conversar sobre o nosso projeto de hardware e tal. Assim, ele tinha me conhecido naquele dia, ele pegou um papel e falou assim, faça assim, né? Desenhou o projeto e tal. Eu falei, caramba, mas e onde é que eu vou conseguir esses componentes, essas coisas? Eu tenho, amanhã eu te entrego. Entregou os componentes, nós montamos o que ele falou, que era simplesmente uma conexão serial, né? Ou seja, era um equipamento que falava de forma serial com o computador, tal, e aí você acessava via software, ou seja, eficiente o negócio. Esse foi o projeto de faculdade dele e tal. Chegou e toma, tá aqui e tal. E resolveu os nossos problemas, né? Criou outro, né? A gente estava em 4 e aí tinha que admitir o engenheiro, né? Acho que é um bom tempo falando o que nós vamos fazer com o engenheiro. E aí eu bati no peito na época e falei, não, ele vai trabalhar conosco porque o que ele quer é ser sócio da empresa. Então ele vai trabalhar conosco, ele veio, aprimorou o projeto e tal. Aí nós abandonamos o projeto antigo, né? Lógico, aquele projeto lá era uma traquitana, né? Até recuperei umas fotos esses dias aí e tal. É um negócio assim, mas era o limite do nosso conhecimento. A gente fez em cima daquilo. Ele chegou, entregou o projeto para nós, tal, fez, e em troca, depois que ele passou por... Olha o nível de confiança que ele teve em nós, né? Depois que ele passou o projeto, né? Eu falei, o que você quer em troca, né? Depois que funcionou, né? Ele falou que eu quero ser sócio da empresa. Virou sócio da empresa
E hoje estamos aí, eu e ele, né? Eu e o Jacir como sócios da empresa, tá? O mais interessante foi o seguinte, eu acho que uns 8 anos atrás, hoje esse equipamento, claro, eu acho que ele nem é mais comercializado, porque era para bombas mecânicas, né? E uns 8 anos atrás a gente foi atrás e falou, puxa vida, nós descobrimos que se nós precisássemos fazer uma alteração nesse projeto, nesse equipamento, nós teríamos que fazer outro, porque simplesmente ninguém sabe onde estão os projetos. Ou seja, esse equipamento foi desenvolvido lá em 1995, 96, lógico, foi aprimorado, foi desenvolvido ali um firmware interno dele, tal, e as fontes se perderam, ou seja, aquele equipamento funciona até hoje, sem nenhuma alteração. Então essa é uma história bem interessante, né, sobre como que as coisas se alinham, né, como que as coisas acontecem e tal, e essa é a história da entrada do Jacir na empresa aqui. Essa foi a contribuição dele, despretensiosa, olhou para nossa cara, para minha cara no caso, né, e deve ter achado que, sei lá, eu inspirei confiança nele e tá aí, somos sócios até hoje. É uma história que eu me orgulho, né? Não é todo mundo que tem uma sociedade como essa de 30 anos, 30, um pouco menos que 30, mas a gente arredonda para cima que é mais fácil.